enquanto você abre, eu quero chamar aqui bem rapidinho pastora Raquel. Ela está correndo, eu sei que está correndo, né? Para quem não sabe, a pastora Raquel acabou de completar 25 anos. 25 anos da minha esposa, irmão. E não vá falar que eu estou mentindo, ok? Vem cá, pastora. Sexta-feira ela completou 41 anos. Não parece, não? Ô, mulher bonita, não, gente? Eu posso falar, lógico, né? Se fosse outro, não podia, né? Fofinha, né? E nós vamos orar por ela. Ela não gosta muito de, né? Mas, gente, eu estou um pouco com ciúmes, eu confesso. Ela ganhando mais presente do que eu, gente. Mas ela merece por tudo que ela faz, como ela serve essa igreja. Gente, às vezes a gente acumula tanta coisa, sabe? A gente renuncia a tanta coisa, deixa de atender as nossas próprias demandas para atender as pessoas. E ela, às vezes eu brigo com ela, gente. 10 horas da noite ela está lá, respondendo, falo, amor, tem horário para tudo, amanhã você responde. E vocês não imaginam o tanto de demanda que nós estamos tendo aqui. E ela tem sido fiel, uma mulher de Deus, né? Com um coração muito sensível ao que Deus está fazendo. Eu queria orar por ela. Olha, gente, é uma oração, é isso que nós vamos fazer por ela. E no final, se você trouxe um presente, ela vai estar ali na frente, no meu lado esquerdo. Você pode ir lá, dar um abraço, levar um presente para ela lá. E Pix daí é para mim, tá? Pix, tá bom, amor? Tem que ser mesmo, não, amor? Mas o pastor não trouxe nada. Não, só um abraço, né? Já um afeto, alguma coisa já vai mudar, porque eu sei quanto essa mulher trabalha e o que ela dá do coração dela para servir nessa casa. Você pode estender suas mãos aqui? Vamos lá? Vem mais para frente, pastor. Vamos orar por ela? Eu vou orar por ela, mas eu vou deixar que vocês orem primeiro, que a voz de vocês fique tão alta que ela possa escutar aqui a oração de vocês. Vamos lá? Vamos orar por ela? Pode começar a orar. Sim. Obrigado, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos vida, encontros sobrenaturais. Nós profetizamos, Senhor, um encontro tão poderoso. Pai, eu sei o que ela carrega. Eu sei que o Senhor deu para ela, o Senhor deu para poucas pessoas. Eu sei que ela carrega não é algo tão simples assim. Por isso que às vezes, Senhor, é difícil. Mas, Pai, parte já fluiu, mas tem muito mais para fluir através dela. Eu vejo milagres acontecendo, curas, mulheres saindo de dores tão profundas e sendo curadas através da vida dela. Eu libero uma palavra de bênção, Senhor, sobre o futuro, sobre os passos, sobre a família, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem cuidado, eu sei que os próximos passos ainda serão mais incríveis na sua presença. Nós profetizamos e abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor e celebrar o Senhor pela vida dela. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, para um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. com quem será? Não, Obrigada, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é uma alegria celebrar o meu aniversário na casa do Senhor. É aqui que Ele tem me fortalecido, curado. E ver o rostinho de vocês celebrando comigo, orando por mim, é algo que alimenta a minha alma, que alegra. E a gente sabe que está no caminho certo. Deus abençoe a todos. Nossa. Cuidado.
Estou apaixonado. Não, brinca. Não pode, pastor, não pode. Provérbios capítulo 18, verso 20. Prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Diz assim o texto: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, do fruto a colheita dos seus lábios o satisfaz. 21. A língua, diga comigo, língua, tem o poder de vida e... Uau! Quem ama comerá do seu fruto. Salmo 34, verso 12. Salmo 34, verso 12. Diz assim: quem de vocês ama a vida? Tem alguém que ama a vida aqui? Eu amo a vida, eu vou viver até os 90 anos. Já era. Só se Jesus não quiser. Depender de mim, não é? Mas quem ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Quem de vocês amam a vida e deseja uma vida longa? É uma pergunta fantástica. Essa é uma pergunta talvez que todos nós fazemos. Quando nós temos as nossas crises existenciais, nosso pensamento sobre futuro, sobre vida, essa é uma pergunta quase que inevitável. A resposta: 13. Então, se você ama a vida e quer viver longos dias, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrado pelo Teu Espírito nesta noite, que nada impeça a Tua igreja de ouvir a Sua voz. Amém. Queridos, a mensagem de hoje, ela está no livro que eu escrevi, chamado As Chaves de Provérbios. Esse livro, eu recebi o orçamento dele agora recentemente, eu ando com ele, está aqui na minha mão, nem tenho nem perto o valor de mandar fazer o livro, mas eu ando para orar, profetizar, eu creio que Deus vai prover, esse livro vai estar, eu estou profetizando que até o final do ano eu vou lançar o meu livro, quem crê diga amém. Mas como eu sou um pastor muito bonzinho, ninguém disse: é verdade, Jesus, oh glória, concordo, Jesus, estou contigo, pastor. Eu sou um pastor muito bonzinho, eu estou disponibilizando gratuitamente o e-book para todo mundo que quiser. Então você pode mandar mensagem para mim, ou se você quiser me chamar no Instagram, ou se você quiser pedir para o time aqui da igreja, pode pedir que eu vou dar gratuitamente um e-book com 180 páginas, um presente para você. E um dos capítulos do livro é esse tema. No capítulo tem dois temas, dois conceitos judaicos chamados Lashon Hará e Lashon Tov. Nós vamos falar de três conceitos: Lashon Hará, Lashon Tov, Shamirat Hilashon. São três conceitos importantes no judaísmo que vai nos ensinar sobre o poder das palavras. Pastor, o que seria Lashon Hará? Lashon Hará ou Hará, enfim, eu acredito que deve ser Hará. Lashon é língua, Hará mal. Então quando você pega essas duas palavras, é o conceito de fofoca, difamação, mentira. É o conceito de usar as palavras para destruir a vida do outro, consciente ou inconscientemente falando. Aqui não entra apenas uma fofoca de uma mentira. Aqui entra tudo. Tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um irmão caiu em adultério. E eu descobri que o irmão caiu em adultério. Então eu chamo o Marcos, eu fiquei sabendo, eu chamo o Marquinho e digo: Marquinho, eu tenho algo para te contar, para você orar. Não é para você contar para ninguém. E eu falo para o Marquinho da queda do irmão. Na grande verdade, você sabe muito bem que é só um fofoqueiro que parece espiritual que faz isso. Isso para o judeu é uma
é um problema terrível. Quando você difama, fala mal de alguém, fala da aparência ou qualquer outra coisa parecida, isso para o judeu é horrível. É o conceito de Lashon Hará. É usar a língua para destruir, criar pechas. Tem gente que não gosta de mim porque alguém fez um comentário sobre mim, e essa pessoa nem me conhece pessoalmente. Foi uma imagem criada através de alguém que criou a minha imagem, conforme o coração dela, e vendeu a minha imagem para o outro, através da fofoca, e o outro passou a se relacionar comigo, mediante aquela imagem criada pela fofoca. É um conceito muito feio. Confesso para vocês que só essa semana eu escrevi 4 sermões. 3 ou 4 sermões, contando com esse, que já existia, que eu repassei. Confesso que essa mensagem é a mensagem que mais me impactou nos últimos dias, nos últimos meses. Porque às vezes nós fazemos comentários que parecem bobos, parece pequenininho, mas que pode causar uma destruição gigante na vida do outro. E nós vamos ler textos, você vai ver o que significa o Lashon Hará. Como Jesus vê o Lashon Hará. É um grande problema para a Bíblia. Ela aponta isso como um grande problema, na verdade. Pessoas que estão usando as suas bocas para causar rótulos, isolamento social, baixa autoestima, preconceito, julgamentos. É um problemaço. Tem gente que não vai na igreja porque um dia ouviu alguém falar mal de pastor ou de igreja na mesa. E você achou que estava fazendo, ou nós achamos que estávamos fazendo, meu Deus, coisa mais linda. Nós afastamos alguém de Jesus que talvez nunca mais volte. Esse conceito de Lashon Hará é muito pesado. Nós vamos falar sobre ele mais um pouco. O segundo conceito é Lashon Tov. Deve ser Tov. Lashon, língua. Tov, bom ou boa. É a língua boa. É usar as nossas palavras para transformar vidas, para abençoar pessoas. É a linguagem positiva, consciente, que gera vida, honra, paz, edificação. O terceiro conceito é Shemirat Lashon, que você leu em Salmo 34, que diz: guarde a língua. Tem uma frase que diz a seguinte coisa, e você já vai entender por que eu estou pregando sobre isso. Tem uma frase que diz a seguinte coisa: se a tua fala não for melhor que o teu silêncio, não fale. Presta atenção nessa frase. Se a tua fala não for melhor que o teu silêncio, se mantenha em silêncio. O conceito de Lashon Hará, Lashon Tov, Shemirat Lashon, são conceitos muito profundos no judaísmo que deveria fazer parte da nossa vida. Tem uma frase de Shafet Chaim, um livro muito poderoso que todo mundo deveria ler, apesar de ser um livro judeu, ou seja, não acredita em Jesus como o Messias de Deus, mas deveríamos ler. Diz a seguinte coisa: você já percebeu que o fofoqueiro, ele olha para a direita e para a esquerda, procurando se alguém não está ouvindo, mas ele não olha para o alto para ver se Deus não está ouvindo? Eu posso falar mal. Ei, rapaz, aquele irmão fez isso. Ele não ouviu, então não tem problema. O problema é que Deus está ouvindo. E eu já tenho uma palavra para a gente meditar. Presta atenção. Eu não criei o Henrique. Amo o Henrique, mas não fui eu que criei. Logo, se você falar mal do Henrique para mim, e logicamente que
Você vai ouvir. Eu vou me retirar. Aliás, você não vai ter problema falar mal do Henrique comigo, porque você não vai ter nem acesso para isso. Mas o problema é que quem criou o Henrique se importa com o que falam dele. E quem criou o Henrique? Então preste atenção que esses 3 conceitos são conceitos importantes e que nós vamos mergulhar hoje de forma profunda em alguns textos, para a gente entender, porque muitas vezes a nossa vida, a nossa família está em ruínas, nossos negócios estão em ruínas, porque não sabemos usar as palavras como deveríamos. Nós lemos em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder de vida e você pode matar, como você pode construir vida com as suas palavras. E eu quero falar sobre alguns efeitos da fofoca, da mentira, da difamação, e falar de alguns efeitos das palavras positivas na nossa vida. Primeiro, o efeito das palavras destrutivas, negativas, mentiras, difamações, acusações e tantas outras coisas. Primeira, a fofoca separa relacionamentos, destrói relacionamentos. Olha o que diz em Provérbios 16, 28, nós vamos caminhar junto aqui, vai ser um texto atrás do outro. Provérbios 16, 28, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Tem gente aqui, talvez como eu, já passei por isso, que deixou de ter amizade com gente porque você ouviu de terceiro algo que você nem sabe se é verdade. E sabe qual é o grande problema? Você pode estar perdendo grandes amizades, grandes pessoas, grandes mentores, boas conexões, porque você, além de falar demais, ouve demais quem nunca deveria ter voz na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode dar um sorriso para mim, pelo menos? Você está muito sério, gente. Tome muito cuidado, irmão, com as palavras. Tome muito cuidado. Eu estou falando por mim, eu gosto de falar, eu gosto de corrigir, eu gosto. E eu tive que perceber que, aliás, através do livro, que mudou muita coisa, que tem gente que não adianta corrigir. A Bíblia diz, se você corrige o tolo, você vai encontrar um inimigo. E se você corrige o sábio, ele fica mais sábio. Então, nós precisamos aprender a falar na hora certa. Às vezes eu falo, eu vou falar, não é hora. Porque eu posso falar a coisa certa na hora errada, que vai causar o mesmo estrago de falar a coisa errada. Isso tem sido o meu grande desafio. Eu que gosto de instruir, eu que gosto de corrigir, eu que gosto de ver as pessoas saindo do buraco. Nem todo mundo quer sair do buraco. Tem gente que, se você tirar do buraco achando que está fazendo bem para ela, ela vai ter raiva de você, porque ela ama o buraco. Quem entendeu? Então, o primeiro conceito aqui da fala mentirosa, da difamação, do fofoqueiro, é destruir amizades. Aliás, eu acho que isso faz parte do fofoqueiro, né, gente? Deixa eu fofocar para que ele se afaste do outro, porque na verdade o que eu tenho é inveja, ciúmes. Quem não entendeu, diga glória a Deus. Você está muito sério demais, gente. Vamos piorar. Provérbios 11, 13. Vamos lá, Edinho. Olha que diz Provérbios 11, 13. O mal, não, 11, Edinho. 11. O Senhor, meu Deus do céu. Eu não vou ler esse texto. Jesus amado, eu vou ler do meu jeito. O Senhor ama o caluniador. Não, já mudou o texto aqui, gente. Vocês nem me avisam. Eu estou aqui encenando, fazendo uma coisa.
O caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o... Ei, a pessoa confiou um segredo para você. Você teve capacidade de passar para frente alguém que confiou a vida dela para você. Você pode destruir essa pessoa. Ah, eu vou falar. Hoje eu vou falar, posso ou não posso? 5 pessoas disse pode, o resto não, melhor não. Melhor não falar. Tem gente usando o segredo do outro para destruir o outro depois. Eram amigos, ouviu o segredo, agora está usando o segredo do outro para destruir o outro. Eu falei que eu ia falar, vocês não. Vamos para o outro, Edinho, vamos para o outro que eu acho que está tenso o clima aqui. Provérbios 18:8 diz a seguinte coisa: as palavras, meu Deus, do caluniador são como... descem até o mais íntimo do... Se alguém chegar para você e dizer assim, rapaz, você viu o que aconteceu com fulano? Amanhã eu te conto. Como que é, gente? Agora só tem crente aqui, glória a Deus pela vida. Não tem ninguém aqui. Amanhã, viu? Amanhã eu te conto, cara, aconteceu um negócio. Não, vou piorar o negócio. Você ficou sabendo o que aconteceu com o pastor? Você não está sabendo? Amanhã eu te conto. Desgraça, conta agora. Eu não vou dormir, vai dar úlcera, gastrite. Vou ter que tomar remédio de ansiedade. Conta! Não levante a mão, não levante a mão. Eu ia pedir para quem faz isso levantar a mão, melhor não. Então, destrói a amizade, gente. As coisas que a gente fala, difamações, mentiras, destrói amizades. Mas olha o que diz o texto em Provérbios 12:22. Agora sim, vou voltar para a interpretação. O Senhor ama os lábios mentirosos. O Senhor não é ama. O Senhor detesta. Você pode falar de mim. Aliás, graças a Deus, depois de 20 anos de ministério, eu sou tão resolvido em relação a essas coisas. Você pode falar de mim. Muitas vezes eu vou nem ligar. Mas tem alguém que detesta. O Senhor detesta lábios, mas os que agem com lealdade lhe... Uau! Quem não entendeu, diga glória a Deus. Tudo isso aqui é Lachon-Ará. É a destruição através das nossas palavras. Quando você fica falando do seu filho que ele não vai dar em nada, que ele é maldito, que ele é não sei o que, desgraçado, e tantas outras palavras, presta atenção no que nós estamos falando. Presta atenção nas nossas palavras. A Bíblia diz que vida se constrói também através da língua, assim como morte. Olha, diz Provérbios 12:18. 12:18, Edinho. Olha o que diz. Há quem fale sem refletir. Há quem fale precipitado. Fala o que quer. Pastor, deixa eu falar um negócio para o pastor. Comigo é na lata. Eu não guardo para depois. Tem gente que é assim, não é? E aquela frase linda que nós falamos, eu não levo. Devia. Porque olha o que diz a Bíblia: há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quem não está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ao último, que eu acho que já apanhei demais. Eu preciso mudar o Lachon Tov, Provérbios 29:20. Misericórdia. Olha o Provérbios 29:20, gente. Você já viu alguém se precipitar no falar? Que se precipita no falar? Aqui não tem, né? Aqui todo mundo fala na hora certa, palavras na hora certa, não é? Ninguém na hora da raiva fala o que vem na cabeça, ninguém na hora da ansiedade solta os cachorros, não é verdade? Ninguém na hora da briga fala palavras, não, meu bombonzinho, eu estou bravo com você, não é? Quem é?
só o pastor, só o pastor. Você já ouviu alguém precipitado nas suas palavras? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Esse é um conceito terrível. O Lashon Hará é um conceito terrível que nós muitas vezes usamos, às vezes dentro da igreja. E nós devíamos aprender a usar as nossas palavras de forma positiva, de bênção e não de maldição. Último texto sobre o Lashon Hará, Provérbios, a gente já leu, Provérbios 16, 24, esse a gente não leu, põe para mim, Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma, presta atenção, e trazem cura para os... Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu já quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida agora. Ei, eu vou insistir, você não está recebendo, mas eu vou insistir. Você vai viver uma nova estação. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. É verdade que eu e você não merecemos, mas a bondade, o recede de Deus está encontrando você, está transformando a sua vida. A sua família é abençoada, você é abençoado, você vai prosperar, você vai avançar. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou liberando palavras de bênção sobre a sua vida para mudar o cenário do seu coração, porque palavras transformam ambientes. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por isso nós precisamos aprender a falar palavras boas. Acabamos de ler, palavras boas são medicina, são remédio para a alma. Abençoe os seus filhos, abençoe sua família, abençoe sua esposa. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que nós passamos momentos difíceis emocionalmente falando. Eu sei que nós temos momentos de ansiedade. Eu e minha família, eu falo, às vezes as pessoas vê só a capa, vê só o que está por fora, né, pastor Ariel? E não vê o que nós estamos passando, até porque eu e minha família a gente não fala mesmo. A gente tem que falar com as pessoas certas. Mas quantas vezes, no clima da ansiedade, quem sabe muitas vezes no limite da ansiedade, a gente tem que olhar um para o outro e dizer, calma, que agora não é hora de falar. Às vezes a gente erra porque a gente fala, machuca o outro, traz dor na vida do outro, traz um efeito destrutivo na vida do outro. Graças a Deus que eu com a Raquel, depois de, agora em outubro vamos completar 25 anos juntos. E graças a Deus que hoje a gente sabe lidar um pouco melhor com isso. Não é tão simples, mas a gente sabe lidar um pouco melhor. Mas muitas vezes nós estamos atacando o outro, machucando o outro, falando palavras de destruição. E se a gente quer ter uma família forte, precisamos usar as palavras certas. Precisamos aprender a profetizar em nossa casa, liberar uma palavra de bênção em nossos lares. Olha que diz Provérbios 15, 18. Presta atenção. O homem iracundo provoca contendas, mas o que demora para se irar apazigua conflitos. Olha esse, irmão. Presta atenção. Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11. Edinho. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de... Falar na hora certa é uma riqueza inestimável. Usar as palavras de forma correta. Não está dizendo que você não deve corrigir, não está dizendo que você não deve falar, mas existe todo um conceito tão difícil aprender isso. Eu sei que não é fácil, porque uma coisa é falar aqui do altar, outra coisa é quando estou carregado emocionalmente, estou na flor das emoções, e eu tenho que aprender não apenas a aprender o que eu vou falar, como também aprender a controlar as minhas emoções. Mas muitos de nós estamos destruindo a nossa família através das nossas palavras. Maldita a hora que casei com você.
Maldita a hora que eu te conheci. Olha as palavras que nós estamos lançando. Preste atenção nas palavras que você fala sobre o seu filho. Minha vida era melhor antes dele nascer. Olha o efeito da sua palavra. Olha o que você está lançando sobre o ambiente que você está inserido. Graças a Deus que você nasceu. O Deus que sustenta um, sustenta dois, sustenta três. O Deus que é dono de tudo, inclusive de você, me deu como herança para transformar sua vida numa flecha e lançar no tempo certo. Ei, meu filho e minha filha, vocês vão mais longe do que eu. E a maior alegria do pai é ver que os filhos são melhores do que eles, é ou não é? Sim ou não? É ou não é? A gente não gosta muito que as pessoas sejam melhores do que nós, mas os nossos filhos, quando a gente vê eles melhores do que nós, então precisamos aprender a usar as palavras. Nós estamos destruindo ministérios, ambientes, destruindo famílias através das nossas palavras. O que Deus está nos chamando hoje é para vivermos uma mudança de mentalidade. Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. Quem despreza a instrução pagará por ela. Perdão, Edinho, é 13:3, tá? Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca preserva a própria misericórdia. Mas quem fala demais acaba se. Quem está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Você está entendendo mesmo? Você está arruinando a própria vida? Eu estou respondendo uma pessoa aqui, não. Brincadeira. Eu vou pegar uma frase de um pastor que eu admiro muito, que eles lêem na igreja. Vou ver se eu acho essa frase. Eu mandei um tempo atrás, o pessoal da mídia, se puder ver para mim, é uma frase que se lê na casa de José, Guatemala, pastor Cachi Luna, que ele fala antes de pregar, toda a igreja lê junto, fala sobre usar a boca para abençoar e tal. Se alguém achar essa frase, manda para mim, por favor. Diga comigo assim: o justo produz vida. Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. A nossa fala, nossas palavras, nossa língua revela muito do perfil que estamos. Quando abrimos a nossa boca, nós revelamos se somos sábios ou não, se estamos agindo com sabedoria ou não. Então Provérbios 18:21 diz: se você quer construir vida, use as palavras boas. Se você quer construir morte, continue usando as palavras erradas. Continue usando o lachon ará. Se você quer destruir seu casamento, a sua família, presta atenção. Está lá, o pai aprontou a vida inteira. Aí o filho dá um errinho, a mãe olha e diz: vai ser igual o pai. Oh, tu és profeta na tua casa. O que se espera de nós no ambiente familiar é que a nossa palavra seja uma palavra que mude ambientes. Diga comigo: palavras mudam ambientes. Essa declaração é profunda, intensa, transformadora. Salomão está dizendo: tanto a vida como a morte pode ser produzidos por meio de palavras. Então a pergunta que eu faço para você: como você está usando as suas palavras? Nossa palavra, ou nossas palavras, não são neutras. Ela tem poder de construir, destruir, encorajar, desanimar, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Em fevereiro, quando eu cheguei para minha esposa, abrindo só um pouquinho, eu nunca abri isso e nunca vou abrir, em tudo, vai ficar sempre ali, por respeito.
Mas em fevereiro, quando eu decidi me desligar da antiga denominação, lógico que a primeira pessoa que eu ia conversar era minha esposa. E eu disse para ela: olha, Raquel, é isso. E a Raquel olhou para mim e falou uma coisa que marcou o meu coração. Ela olhou para mim, depois de 20 anos de ministério, 10 de titular, ela olhou para mim e disse: Eduardo, eu acho que vai ser um processo muito difícil para você. Você sabe que vão atacar você, que vão mentir sobre você, que vão acusar você. Mas se Deus falou com você, conte comigo. Oh, irmão. Essa palavra mudou meu coração, irmão. Mudou a frequência da minha alma. Palavras mudam ambientes. Você vai construir ou vai destruir, vai encorajar ou desanimar, vai curar ou ferir. A língua é um dos maiores indicadores do coração humano. Jesus está ensinando isso, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu sempre digo aqui na igreja, vocês nem percebem, eu chamo a pessoa, viu, fala um pouco aí, como que está, quem é, papapá. Meia hora eu sei quem é a pessoa, porque pelas palavras dá para saber quem ela é. Porque ela fala do que o coração está cheio. Abre comigo Tiago capítulo 3, verso 1. Tiago 3, 1. Se alguém achou a frase que eu pedi, me avisa, tá? Vocês acharam? Pastor Cachiluna, Casa de Deus, né, Casa de Deus, na Guatemala, eles lêem essa frase antes de toda a pregação. Toda a pregação. O GPT sabe tudo, irmão. É um crânio o GPT. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabe, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Verso 2. Olha, presta atenção. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. A gente tropeça de várias formas, mas se alguém consegue não tropeçar no, é perfeito, maduro, equilibrado. Verso 9, aí mesmo Edinho, mas no 9, o verso. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. No culto, glória a Deus, aleluia. Lá fora, falamos mal das pessoas, destruímos reputações, difamamos pessoas. Mas olha o que diz o texto: amaldiçoamos os homens feito a semelhança de 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Declaro cura sobre a sua vida. Receba, Deus está me usando nos dons aqui. Recebe. Eu desço. Você viu o pastor fulano de tal? Você viu o fulano de tal? Você viu o filho do fulano de tal? Não condiz, irmão. Ou você declara a bênção, ou você amaldiçoa as pessoas. Não tem como fazer os dois. É isso que Tiago está nos ensinando. O que nós viemos fazer aqui nessa noite é crescer em sabedoria e governar a nossa própria língua. Não basta ter apenas conhecimento, é necessário desenvolver a capacidade de usar as palavras e abençoar pessoas. O que nós viemos fazer aqui é mudar o cenário das palavras malditas que foram ditas até aqui e começar a construir um ambiente sadio, abençoado. Você tem palavras de bênção aí? Deixa eu ver. Quem tem palavras de bênção? Vamos lá. Então você pode começar a liberar umas palavras de bênção aí? Se tem alguém que você ama do seu lado, diga umas palavras de bênção para ele. Marido, agora é a hora. Abençoa a tua esposa, abençoa o teu... Diga palavras de bênção. Palavras de bênção. Diga, você é bendito no Senhor. Mandou? Abençoe a vida dele, abençoe.
É outro. Ah, tá aqui. Ei, presta atenção nessa frase, presta atenção. Essa aqui. Antes de pregar, eles leram lá na Guatemala. Esta é a minha Bíblia. Eu sou... Não é essa. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso... Essa aqui é do pastor Márcio Valadão. A de baixo. Diz aqui. Essa aqui é a palavra do Cash Luna. Antes de pregar, ele diz assim: falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na minha boca há um milagre. Olha o que eles, toda vez que eles vão pregar, eles lêem essa frase. Não dá para pôr aqui, eu não vou fazer isso com vocês. Mas olha de novo: falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na minha boca há um milagre. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Comece a abençoar, comece a abençoar. Comece a abençoar. Comece a dizer palavras de bênção. Comece a dizer: Senhor, eu vou viver uma nova estação. Eu vou viver um novo tempo. Enquanto as pessoas vão se preparar para o batismo, vai buscando, vai buscando, vai buscando. Vai declarando palavras de bênção. Vai declarando: na sua boca tem um milagre. Na sua boca tem um milagre. Comece a gerar um milagre hoje. Vamos lá, levante suas mãos. Comece a gerar um milagre hoje. Palavras de bênção, palavras de bênção, palavras de saúde. Oh! Palavras de bênção, palavras de saúde, palavras de bênção. Diga comigo: na minha boca há um milagre. Na minha boca há um milagre. Comece a gerar um milagre através das suas palavras. Comece a gerar um milagre através das suas palavras. Vamos lá. Gere um milagre através das suas palavras. Oh! Feche seus olhos. Abençoe, abençoe, diga: sobre minha família, claro santo nome, Jesus. Vamos lá, vamos declarar, declare, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, claro santo nome, Jesus. Você pode levantar suas mãos e dizer: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Mais uma vez: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, só as vozes. incendiar. Nós vamos declarar isso. Só as vozes, diga, declare. Declare Pelas ruas, o nome de Jesus. sobre a escuridão, ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Claro santo nome,
Faz o seguinte, irmão. Se une aí com a sua família, ou com alguém próximo, com um amigo. Se, pastor, eu estou sozinho. Mesmo sozinho, declare bênçãos, ou se une aí com uma pessoa perto. Comece a declarar palavras de bênção para essa pessoa. Vamos lá. As crianças vão vir para cá. Pastora, me ajuda. Se as crianças vão vir para cá, pode aproveitar esse momento e já vir. Comece a declarar palavras de bênção. Mas abençoe para outra pessoa ouvir a sua voz. Só os instrumentos. Vai declarando palavras de bênção, vai. Abençoe ela, abençoe.